Olá, eu sou a Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. E no episódio de hoje, Hudson Andrei Costa, mestre em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, e Alana Quinteiro, que faz parte da equipe de Psicologia do Sejusc, irão falar sobre o tema Funcionamento e Serviços do CRAS. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página do Instagram, @Falando de Famílias, onde postamos conteúdos relacionados à dinâmica e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você estiver nos ouvindo agora. Se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas suas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá, eu me chamo Aline, eu sou acadêmica de Serviço Social do 7º período da Unisban e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias, e hoje o nosso podcast vai falar sobre funcionamentos e serviços do CRAS. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, é a porta de entrada da assistência social. Ele foi constituído para oferecer proteção social básica, focando no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários em territórios de vulnerabilidade. O nosso convidado de hoje é o professor Hudson Andrei Costa. Vou passar a palavra para que ele possa se apresentar melhor. Pessoal, bom dia. Meu nome é Hudson, sou assistente social de formação. Me formei na Faculdade Salesiana Dom Bosco, a primeira turma de serviço social de lá. Sou especialista em gestão e planejamento e políticas públicas, sou mestre em serviço social pela UFAM, estou doutorando também pela UFAM no programa de pós-graduação em serviço social e sustentabilidade. Sou assistente social desde 2006, 2008 foi a primeira experiência no interior, passei 3 anos por lá. Até então, hoje eu sou servidor público na Secretaria Municipal de Assistência Social. Trabalho no CRAS, trabalho também como analista de processo no Conselho Municipal de Assistência Social. Tenho 15 anos como docente na Unisban, contribuindo com a formação profissional também. Então a gente está hoje aqui justamente para dialogar, conhecer um pouco mais sobre assistência, porque antes de tudo o CRAS é uma unidade da política de assistência social. E a assistência, por muito, muito tempo, foi encarada como benemerência, filantropia, caridade. E em 88 ela atinge esse status, essa maioridade, vamos dizer assim, de direitos sociais e de cidadania. Bom dia, olá. Eu me chamo Alana, eu sou graduanda de Psicologia e atuo junto com a Aline aqui no Sejusc Famílias também. E a gente agradece muito, professor, pela sua participação aqui. É muito vasto esse momento que a gente vai ter para conversar um pouco sobre como realmente acontece toda essa magnitude que a assistência social tem. Então, seguimos com as informações sobre o CRAS. E uma das dúvidas bem recorrentes é que o CRAS ele é visto apenas como um ponto de cadastro para obtenção de benefícios. Mas qual a importância do CRAS na política pública de assistência social? Então, o CRAS, muitas pessoas hoje, principalmente, eles conhecem o CRAS apenas como um ponto do cadastro único. Vou lá no CRAS atualizar meu Bolsa Família. Porque a situação de vulnerabilidade brasileira é tão intensa muitas das vezes que um benefício ele tem impacto na vida das pessoas. Mas a unidade CRAS, ele não é só o cadastro único. A unidade CRAS tem diversos serviços, programas e projetos, e principalmente o CRAS ele é a porta de entrada da política de assistência. Então, antes da gente falar da unidade CRAS, a gente tem que falar de política de assistência social. Como eu falei no início, a assistência social ela foi reconhecida como política pública em 1988, mas é a única política que tem muita dificuldade de se manter como política pública, porque historicamente a assistência ela sempre foi utilizada como benemerência, como moeda de troca,
e reconhecê-la como política pública em 88, né, que é dever do Estado o direito do cidadão de quem dela necessitar, foi um grande marco para o enfrentamento às situações de vulnerabilidade, para a proteção social no Brasil, mas ela, para se consolidar como política pública, ela foi a passos lentos, né? Enquanto saúde, ela teve a Lei Orgânica da Saúde em 1990. A assistência social só foi reconhecida, só foi promulgada a LOAS em 1993. Em 93, ela foi reconhecida como política pública também, a partir da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, mas em 95, no período do FHC, a Ruth Cardoso era a socióloga e mulher do então presidente na época, ela implementou a comunidade solidária, ou seja, ainda trazendo assistência dentro de uma perspectiva de solidariedade, de benemerência e caridade. E só tivemos uma política nacional de assistência social em 2004. E só foi reconhecido e promulgado, né, o Sistema Único de Assistência Social em 2012. Então, a assistência social como política pública, ela segue a passos muito lentos. E ela sofre muita situação de... O Estado ele tem que financiar, mas nesses tempos de 2018 a 2022, ele sofreu desconfinanciamento. Isso indica o quê? Que a política pública de assistência, a todo instante, ele está numa linha tênue entre benemerência e cidadania. E o CRAS, a política de assistência, ela é dividida em duas grandes áreas, que é a proteção social básica e proteção social especial. A proteção social básica trabalha com família em situação de vulnerabilidade, que não houve rompimento de vínculos, não houve violação de direito. Já a proteção social especial é uma parte da assistência que trabalha com famílias que sofreram violação de direitos e também tiveram rompimento de vínculos. Então, o CRAS é uma unidade de proteção social básica, em que as famílias que procuram assistência tem no CRAS a porta de entrada. Então, ali no CRAS tem essa importância que ele não é tão somente reduzido a cadastro único. O cadastro único que está dentro do CRAS, não é o contrário. Então, o CRAS ele tem a sua importância, pois ele tem um financiamento, ele tem uma unidade, ele tem serviços, ele tem profissionais, que a gente chama, são os profissionais do SUAS, que não é só assistente social, é assistente social, psicólogo, pedagogos, os estagiários, outros profissionais de ensino fundamental e ensino médio, que fazem realmente a política de assistência social acontecer, e principalmente a unidade CRAS, que é a porta de entrada para as famílias que necessitam de atenção do Estado e de atendimento para superar suas situações de vulnerabilidade. Então, assim, ouvindo o senhor, professor, a gente consegue ver que o CRAS, ele é muito além do que a gente pensa cotidianamente, né? E, assim, é muito recente também. O senhor estava falando aqui em 2004, teve política nacional. Então, assim, é muito recente que ele começou a se organizar para esse sentido, né? Então, eu imagino muito assim que se é de uma forma recente, tanto para acadêmico ou então para profissional, se torna muito, muito mais recente para a população, para ela entender os direitos dela também. Ou então tudo que tem nesse sentido. Mesmo sendo visto assim, talvez, pela população como um ponto ali de cadastro único, alguma obtenção de benefício, eu acho muito importante a gente citar isso também como um direito das pessoas, como uma parte ali que elas precisam e é o direito delas também, porque a gente sabe que com as mudanças sociais, muitas vezes é visto como algo que talvez ali esteja sendo um pouco desnecessário. Mas assim, é muito importante a gente trazer que ele é um direito das pessoas, não algo ali concedido ou então alguma forma de benefício além da palavra do benefício público. É um direito que a gente precisa sempre estar se lembrando da importância que ele tem. Então, uma coisa que o senhor trouxe, que eu achei muito interessante, é como o CRAS ele se resume, né, nessa unidade de proteção básica. Por exemplo, ali uma pessoa que dá entrada no CRAS, talvez pra gente acadêmico, então profissional que tá ali todo dia, seja muito comum aquilo. Mas para aquela pessoa talvez seja o primeiro momento que ela vai ter de ter uma rede de apoio ali de alguma forma, seja de alguma política social ou então ao menos de algum tipo de escuta. Mas eu acho muito importante da gente ver como é valioso esse trabalho, esse ponto de atendimento, porque muitas vezes ele é essa primeira ponte que uma pessoa tem de rede de apoio para ela encontrar outros caminhos também, outras oportunidades. O que tu colocas sobre
benefício, né, que é um direito. E o CRAS, como porta de entrada, é justamente uma unidade que faz escuta qualificada, qualifica as informações, porque num tempo em que o fake news é constante, as pessoas chegam com muitas informações distorcidas. E geralmente quando ele chega atrás, que fica na recepção, a gente faz a acolhida. A equipe técnica, ela faz a acolhida, e essa acolhida é um ponto-chave na política de assistência, porque ele possibilita qualificar as informações. Então, sendo o CRAS a porta de entrada da assistência social, quais os serviços, programas, projetos e os benefícios garantidos na unidade socioassistencial? E outra dúvida é, qual é a diferença entre o CRAS e o CREAS em relação à proteção social afiançada pela política de assistência social? A política de assistência, ela não deve esperar os beneficiários, né, a população chegar até ela. Ela tem que conhecer o território, tem que identificar vulnerabilidades e riscos, e ela tem que sair, muitas das vezes, da unidade para ir para o território. Então, essa perspectiva de proteção social, defesa e garantia de direitos e a proatividade, ela proporciona que, por exemplo, a unidade CRAS, ela esteja em territórios de vulnerabilidade social. O CRAS, ele não deve estar em outros locais que não seja de vulnerabilidade, porque justamente as famílias que estão em vulnerabilidade, muitas das vezes não conseguem nem exercer o seu direito de ir e vir, dificuldade de mobilidade. Então, a unidade CRAS sempre vai se encontrar em territórios de vulnerabilidade. E em 2009, né, falando de serviços, programas, projetos dentro da unidade CRAS, em 2009, o Conselho Nacional de Assistência Social, por meio da Resolução 109 de 2009, eles aprovaram a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. O que é isso? São os serviços que devem ser executados nas unidades públicas de assistência social. Isso foi um marco muito grande na política de assistência, porque antes dessa tipificação, tudo era assistência. Creche, responsabilidade da assistência. Prótese, órtese, assistência. Então, tudo tinha essa sobreposição de serviços das outras políticas que jogavam para a política de assistência. Com a tipificação ficou bem estabelecido, depois foi reafirmado pelo Sistema Único de Assistência Social, que as unidades de proteção social básica, proteção social especial de média complexidade, proteção social especial de alta complexidade, eles já teriam alguns serviços que eram reconhecidos pela política de assistência. E o CRAS, ele executa 3 serviços. O primeiro serviço que caracteriza, o principal serviço da unidade CRAS, se chama PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Pisou no CRAS, foi atendida pela equipe técnica, é o PAIF que está ali sendo executado. Esse serviço, ele tem a finalidade de atender as famílias em situação de vulnerabilidade, identificar situações de vulnerabilidade, atender, encaminhar, acompanhar essas famílias para que possam sair da situação de vulnerabilidade. Uma coisa que a gente sempre fala em relação ao PAIF, que o PAIF não trabalha sozinho, a assistência não é uma política isolada. Ela tem que ser uma política intersetorial, a gente tem que trabalhar com outras políticas, porque não adianta eu pensar em trabalhar possibilidade de superação de vulnerabilidade de uma família se eu não consigo acessar as outras políticas. Então fica muito mais difícil se a gente trabalhar nessa forma isolada. Então o PAIF faz acompanhamento coletivo, a gente faz acompanhamento individual, a gente faz atendimento individualizado, a gente faz visita domiciliar, organiza ações comunitárias no território para realmente possibilitar as pessoas acessarem aos direitos e benefícios socioassistenciais. Lá no CRAS onde eu trabalho, a gente toma, além de tudo, né, dos atendimentos, o assistente social ou o psicólogo também, eles devem ter um faro investigativo, não só um faro interventivo. E dentro da unidade CRAS, todo ano a gente faz o plano de ação. E esse plano de ação, ele contém um diagnóstico. E o diagnóstico, ele vai nos trazer informações do território, informações das demandas, dos atendimentos, a capacidade de atendimento, a capacidade da capilaridade das nossas ações dentro do território. E uma coisa interessante, toda vez que a gente vai fazer o diagnóstico, a gente identifica a demanda reprimida.
O que é a demanda reprimida? São o número de pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade que não procuraram o CRAS. Eles estão em situação de vulnerabilidade e não conseguiram se locomover, né? Não conseguiram ter essa mobilidade até o CRAS. Então, o que se faz no próximo ano? Vai até eles. Então, a gente faz, geralmente, quando a gente faz essas análises de qual bairro vieram mais usuários procurar o CRAS, e a gente identifica algum território que não houve tanta procura, aí a gente já começa a estudar o porquê, qual a dificuldade de mobilidade. E no outro ano a gente sempre executa ações comunitárias, levando para essas famílias, né, as ações, os projetos da política de assistência. O segundo serviço que se tem no CRAS é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. É um serviço que a gente trabalha com grupos, por ciclo, né, de vida, que é de 0 a 6, de 6 a 15, de 15 a 18, de 18 a 29, de 29 a 59 e 60, né, idosos. Então, o objetivo desse serviço é trabalhar os grupos, trabalhar a vivência, trabalhar as situações de prevenção à situação de violência relacional. O foco é a prevenção à violência relacional, mas a gente sabe que a família está inserida em contexto de vulnerabilidade multidimensional, que é de renda, cultura, território, de diversas perspectivas. Então, esse serviço aí tem um papel de trabalhar o grupo, fomentar uma vivência comunitária, fomentar direitos sociais, prevenção à violência, principalmente, e ele é executado pelos orientadores sociais, que tem um papel muito importante nesse processo. A equipe técnica, dentro desse serviço, ela é a retaguarda, ela que faz o trabalho social com as famílias dos usuários que participam do serviço de convivência. Mas quem executa é o orientador social. O orientador é aquela pessoa que está na mediação entre a instituição e a família. Então, é um trabalho que os CRAs executam dentro do território. E o terceiro serviço é o serviço de proteção em domicílio à pessoa com deficiência e idoso. É um serviço que tanto a pessoa com deficiência e o idoso não tem condições de mobilidade, não tem condições de procurar as instituições intersetoriais para acessar seus direitos, uma equipe ela é responsável de ir até a residência, atender situações de vulnerabilidade dessas pessoas que estão com mobilidade reduzida ou não têm mais a condição de mobilidade. E justamente a maior preocupação dentro desse serviço é o quê? Se as pessoas estão dependentes de terceiros para sobreviver, o risco de sofrer violação é muito alto. Então, o serviço ele tem, além de tudo, a prevenção dessa situação de violência e promover o acesso dessas pessoas aos programas, projetos, serviços e direitos socioassistenciais. Então, esses são os 3 principais serviços que o CRAS, dentro da proteção social básica, executa. Mas quais são os outros serviços, projetos, programas que se tem? Esse serviço tipificado é o que determina todas as unidades de Barcelos até de Porto Alegre, eles devem ter, qualquer pessoa vai encontrar em qualquer unidade CRAS esses 3 serviços. Mas tem outros projetos que vai depender muito da gestão municipal, né, de cofinanciamento estadual, mas dentro do CRAS geralmente tem um cadastro único. Cadastro único é um espaço de coleta de informações de muitas famílias para identificar situações de vulnerabilidade e, a partir daí, eles terem acesso a mais ou menos 15 a 20 programas vinculados ao cadastro único. Então, as famílias elas também vão ao CRAS realizar o cadastro único, atualizar para acessar os 2 principais programas que nós temos. Programa Bolsa Família e benefício de proteção continuada, que é um benefício assistencial que é pago pelo INSS. Mas esses 2 principais programas, que é um programa de auxílio e renda, eles foram garantidos dentro da política de assistência justamente para que a população não possa ficar em situação de extrema pobreza. Já pensou um idoso de 65 anos que nunca contribuiu para o INSS, nessa idade, não tem uma proteção social? Eu acho que o cenário seria muito pior se não tivéssemos o BPC. Então, o BPC foi aprovado, o Bolsa Família, que era um programa de governo, hoje é um programa de Estado, que pode mudar governo, mas ele estará lá porque é um programa já incorporado pela política de assistência. Então, esses 2 programas eles são principais dentro do que a gente vai encontrar também no CRAS.
E também nós temos outras ações que podem estar dependendo da gestão do CRAS ou da gestão municipal. Ela pode estar tendo parcerias, né, de empregabilidade, de capacitação profissional. Isso vai depender muito da articulação do gestor municipal e do gestor da unidade. E também nós temos os benefícios assistenciais. Benefício assistencial, ele vai depender muito da legislação municipal. É um tipo de benefício que não é financiado pelo governo federal. Ele é financiado pelo governo estadual, né, pela esfera estadual e municipal. Então, é um município que tem que garantir os benefícios eventuais. E o que são esses benefícios eventuais? São benefícios direcionados para a população em situação de vulnerabilidade que se encontra temporariamente naquela condição. E aqui em Manaus, né, quais são os benefícios eventuais que o CRAS ele trabalha? Nós temos o benefício eventual por vulnerabilidade temporária, que pode ser cesta básica, né, que é de segurança alimentar. Né? A gente sempre fala que a segurança alimentar ela não é assistência, ela é uma política transversal à assistência, mas a gente trabalha com a questão da cesta básica. Benefício eventual por documentação também, o CRAS, juntamente com a gestão municipal, ela articula o acesso ao documentação civil. Nós temos o benefício eventual por morte, que é o auxílio. Aqui em Manaus a gente tem o auxílio funeral, que é o SOS Funeral, que proporciona às famílias que não têm condições de arcar com os custos fúnebres. Ela garante uma urna funerária, garante a isenção da taxa de pagamento no cemitério. Nós também temos o auxílio natalidade, que é um benefício eventual que não é em espécie, né? Mas enxovais direcionado para as mulheres que se encontram gestantes, que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, esses benefícios eventuais, ele é garantido. E isso é muito importante, porque as pessoas acham que o fulano me deu uma cesta de alimento, ele é muito bom, ele faz a filantropia. Não é. Dentro da política de assistência, benefício eventual é direito assegurado na Lei Orgânica da Assistência Social. Então, isso é mais ou menos o que se tem dentro das unidades CRAS. E a diferença de CRAS e CRES, ela... Então, a diferença do CRAS e do CRES, né? O CRES também é uma unidade da assistência social, mas diferente do CRAS, o CRAS é a proteção social básica, a porta de entrada da assistência. O CRES é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Lá, eles atendem famílias que sofreram violação de direitos, mas não tiveram vínculos rompidos. Lá já é um atendimento mais especializado. Enquanto no CRAS, a equipe técnica mínima, né, que deve ter no CRAS é um assistente social e psicólogo, lá no CREA já tem assistente social, psicólogo e advogado. E o atendimento é mais para superação desses riscos, amenizar as consequências desses riscos, né? Então, eles são acompanhados por essa unidade que tem em torno de 5 serviços especializados lá dentro, né? Mas o principal serviço do CRES é o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral Especializado à Família. Então, o CRAS é o PAEF, e no CRES é o PAEF. Então, lá eles trabalham essa situação de amenizar e superar a situação de risco e de violação de direito que as famílias vivenciam. Certo, então é muito serviço, né, professor? Eu pensei em quanto tempo talvez iria ter essa pergunta, porque é muito, muito serviço, é muito programa, muito projeto que acontece lá dentro. Também pode modificar de gestão para gestão. Então, assim, tem CRAS que talvez tenha ali alguns projetos que em outro bairro não tenha, né? E é muito importante essa parte da localização, né, do CRAS que o senhor trouxe no início. Eu penso assim num sentido de que quando a gente pensa na estrutura urbana também da cidade, a gente consegue perceber muita desigualdade ali, né?
onde que são colocados certos hospitais, onde que são colocadas áreas de lazer. Da forma que aquela cidade ela é planejada, a gente consegue perceber, né, a desigualdade ali. Então, quando os CRAs são colocados perto, nesses locais de mais vulnerabilidade, a gente impede que essas pessoas sejam revitimizadas pela vulnerabilidade que elas já passam, pelas questões pessoais, familiares, e que todas elas estão englobadas ali no contexto, né, daquele ambiente mais micro. E então, assim, pelo que ficou, eu acho, é que o CRAS ele tem esse foco bem mais preventivo, né, de certa forma. Eu fiquei, eu acho que encantada com esse trabalho de mapeamento que o CRAS faz também, mapeamento, pesquisa, porque dessa demanda reprimida que o senhor trouxe, porque se ele não consegue vir até a gente vai até lá, né? E isso eu tenho certeza que não é um trabalho de um dia para o outro, né? É um trabalho ali de mapeamento estrutural mesmo, né? Da cidade ali. E pensando também numa psicologia crítica, que é o que a gente mais precisa ter, né, hoje em dia, é que qualquer pessoa, antes que comece algum acompanhamento terapêutico ou qualquer coisa assim, primeiro de tudo ela precisa de direito básico, né? Ninguém consegue fazer algo de a longo prazo terapêutico na psicologia se você não tem acesso à saúde, se você não tem acesso à alimentação, aos seus direitos, né? Ao lazer também, porque a gente, falando aqui da psicologia, né? Muitas vezes a gente acha que, direito básico é alimentação e saúde, mas o lazer também, ter uma alimentação, uma cultura e tudo isso de forma qualificada, de uma forma assim, com qualidade mesmo para essas pessoas, que elas merecem além do mínimo, né? Que a gente pensa assim. Então, é entender que a psicologia também acontece quando a gente fornece esses direitos para essas pessoas. O PAEF, que é esse principal do CREAS, né? Como ele funciona. Eu acho que, para mim, uma expressão assim que resumiria ele era um plano de. Ele tem foco no plano de enfrentamento daqui para frente, né? Ele seria mais isso do que a gente vai fazer a partir de agora que isso aconteceu? A questão do PAEF, ele atende a situação, né? Ele tenta amenizar a situação de risco, as consequências, e depois que ele ameniza, ele contra-referencia essa família para onde? Para o CRAS. Então, tem esse referenciamento e contra-referenciamento. Família em situação de violação de direito, sai do CRAS e vai para o CRES. CRES trabalhou, diminuiu a situação de risco, ele reencaminha para o CRAS para ele realizar o acompanhamento de prevenção, de evitar que essa família vivencie a situação de violação de direito novamente. Certo. Entendi, professor. Então, quando o senhor, por exemplo, também trouxe a situação do idoso, né? De que não teria ali uma restrição de mobilidade, com o exemplo, a gente já consegue pensar no macro de que todo dia, né, a gente vê muita vulnerabilidade, né? Seja indo para o trabalho, voltando, chegando em casa, a gente consegue ver bem ali na frente da gente alguma situação de vulnerabilidade. Então eu penso assim, imagina se o CRAS, né, não existisse. Imagina se essas pontes para conseguir acessar os direitos básicos, eles não tivessem ali. O senhor falou anteriormente sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Nós sabemos que é uma das políticas asseguradas pela assistência social. A dúvida é como o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo ele é executado no CRAS e qual a importância desse serviço no enfrentamento das violações de direitos. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, como eu falei, é um serviço de proteção social básica executado na unidade CRAS. E, principalmente, o serviço
de convivência, ele é um complemento do PAIF. Aquelas famílias que entram em acompanhamento pelo PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, a gente identifica as crianças ou identifica adultos e complementa com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, esse serviço, justamente, ele tem o papel de fortalecer a rede de solidariedade entre as pessoas, fortalecer a convivência comunitária, identificar que as situações de vulnerabilidade que a pessoa vivencia, não só ela, mas muitas outras pessoas, e as partilhas que se tem nesses grupos, dá a possibilidade de superação de muitas situações que essas pessoas vivenciam. Então, o serviço de convivência, ele está dentro da segurança afiançada de convivência, ele segue a política nacional de convivência familiar e comunitária, o foco dele é o diálogo, é a troca de experiência complementada por oficinas, oficina de lazer, oficina de esporte, de cultura, de cidadania. Todos os tipos de oficinas que são oferecidos no serviço de convivência, ele é muito mais também para fortalecer esse contato, para fortalecer a identidade e o pertencimento. É algo importante dentro desse serviço. E aí a gente tem os ciclos de vida. As crianças de 0 a 6 anos, é um grupo de crianças de primeira infância que tem os cuidadores também participando desses grupos, que são os pais dessas crianças. E a principal ação é a prevenção às situações de risco e de vulnerabilidade. Já com os idosos, essas ações são muito mais peculiares, que a gente trabalha também a questão do desenvolvimento desenvolvimento cognitivo, psicomotricidade e principalmente a questão da saúde mental dos idosos, porque muitos vivenciam o que alguns autores chamam de síndrome do ninho vazio, né? As pessoas vão embora e ficam sozinhas. E aí tem muita situação de idosos que sozinhos e isolados, eles adoecem muito rápido. Então esses espaços, eles são os primeiros a chegarem no CRAS. Começa 8 horas, 7 horas já estão lá. Porque é um espaço deles conviverem com outras pessoas, de sentir mais vivo muitas das vezes. E também com as crianças e adolescentes, a gente tem um papel muito importante dentro desse serviço, além, porque o serviço de convivência, ele tem um planejamento diferenciado. Ele trabalha com eixos e percursos. Que são esses eixos e percursos? Se a gente for olhar para as crianças de 0 a 6 anos, temos 3 grandes eixos que a política ela direciona, que é o eixo eu comigo mesmo, eu e o outro, eu e a comunidade. São eixos que vão discutir temáticas dentro dessa perspectiva de desenvolvimento cognitivo, pessoal, o desenvolvimento com a convivência com o outro, a solidariedade e essa perspectiva mesmo de dimensão política, de participação da comunidade e do território. E dentro dos grupos de 6 a 15 anos, além de todas essas temáticas, a gente trabalha muito a questão da prevenção às violações de direitos, principalmente violência sexual. Tem um papel muito importante. Teve um ano no CRAS, na Secretaria aqui de Manaus, que nós fizemos um mês de atividade de combate e prevenção à violência sexual. E no final, todos os CRAS se reuniram no local para fazer uma exposição que as próprias crianças produziram. As próprias crianças produziram pinturas, vídeos, painéis que demonstravam o que é a prevenção, o combate à violência sexual contra a criança e adolescente e outros tipos de violência também. Então, o Serviço de Convivência tem um papel muito importante de fomentar a autonomia, de fomentar os conhecimentos necessários e, principalmente, identificação por parte das crianças, por parte dos pais, de situação de violação de direito. Se a gente for pensar na questão de violência sexual, muitas crianças que sofrem esse tipo de violência acham que os parentes que estão dentro de casa estão fazendo um tipo de carinho porque não conhecem que é uma violação de direito. Então, essas atividades que são realizadas nesses grupos, ele tem esse objetivo. E o interessante de tudo, que todos os serviços dentro do CRAS ou das unidades da política de assistência, elas são planejadas. No início do ano, os orientadores sociais sentam com os técnicos de referência e planejam o ano todo, o ano inteiro. Planejam o que elas vão desenvolver e a gente tem também a possibilidade de identificar o percurso e o desenvolvimento dessas pessoas
que no final do ano a gente quer que eles cheguem nesse patamar de desenvolvimento. Então a gente tem também essas possibilidades de avaliação. E o mais interessante também, não é apenas o CRAS que executa serviços de convivência. As OSC, que são organizações da sociedade civil, são entidades que o pessoal chama de terceiro setor, né? Mas o marco regulatório da sociedade civil, que a gente chama de MIROSC, que é uma lei que reconhece essas parcerias entre Estado e instituições privadas sem fim lucrativo, elas fazem parte da rede também. Elas executam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Aqui em Manaus, dados do Conselho Municipal, nós temos em torno de 210 instituições. 90% executa serviço de convivência. Então, o CRAS, ele está dentro de um território e a gente chama de área de abrangência. Tem CRAS que atende 7 bairros, 10 bairros, 3 bairros. E dentro desse território tem essas OSCs. O CRAS, ele tem um papel importante o quê? Identificar quem são essas instituições que estão nessa rede, que a gente chama rede socioassistencial, e esse CRAS, ele faz a referência. Esses grupos que são executados por essas entidades privadas sem fim lucrativo, eles devem estar referenciados ao CRAS. Ou seja, o CRAS identificou uma situação de famílias em vulnerabilidade, necessita de atendimento no serviço de convivência, não tem vaga, ele pode referenciar para as outras áreas. E até mesmo encaminhar essas famílias que moram próximo à sua residência, né, que tem essas instituições. Então, também as organizações da sociedade civil, eles têm um papel muito importante nisso, de fortalecer os vínculos, de fortalecer direitos e a prevenção à situação de violação de direito. Então, além do PAIF, esse serviço de convivência, ele tem um papel primordial na prevenção, no combate e enfrentamento às violações de direitos. Se a gente consegue fazer muito bem o nosso papel na proteção social básica, diminui a demanda que se chega no CREAS. Então, todas as unidades, todas as proteções, elas são complementares. Se aqui em algum momento não tem um serviço fortalecido, a demanda vai aumentar aqui. Então, toda a rede ela é importante. O CRAS, ele não trabalha sozinho. O CRAS, ele tem uma rede também que trabalha, que a gente chama de rede socioassistencial. É uma rede justamente que oferece programas, projetos e serviços, que é uma rede pública e também privada, que faz parte disso. Pegando esse gancho final, professor, o que a gente discutiu aqui no episódio todo, que é que o trabalho do CRAS, ele é um trabalho integrado, com vários setores, né? Ele não tá ali sozinho. Ele tá funcionando multidisciplinarmente também, de forma ali com setores que vão além do CRAS, que estão fazendo ali o próprio CRAS funcionar. Então, trazendo também o que a gente conversou muito nesse episódio, né, é que ali também vai ser a primeira vez que aquela pessoa vai ter alguma escuta qualificada, que ela vai ter um momento sem julgamento, que ela vai ter um momento de rede de apoio mesmo, porque a gente sabe que muitas vezes é dentro da própria casa que não é o lugar seguro para aquela criança, adolescente, adulto e idoso. Ele funciona ali como essa primeiro momento que a pessoa pode se fortalecer. E quando o senhor trouxe assim os projetos em grupo, né, os exemplos, eles têm um poder terapêutico muito grande. Como o senhor trouxe assim da identificação que esses projetos trazem para as pessoas que estão ali, porque quando a gente consegue se reconhecer no outro, isso nos fortalece ainda mais. Com certeza, isso está diretamente relacionado a rompimento de algum tipo de isolamento que aquele usuário esteja ali presenciando, porque a gente sabe que quando situações de violência, negligência acontecem, é muito comum que as pessoas estejam ali mais isoladas, que elas evitem conviver em alguma comunidade. Então, quando o CRAS ele funciona, traz essa oportunidade de projeto para as pessoas, esses direitos que elas têm, também surge outras formas alternativas de se pensar, de se viver e de restabelecer os vínculos mais saudáveis com a comunidade e com a família. A gente agradece muito, professor, né, por todo esse momento. A gente poderia, eu imagino o senhor passar muito mais tempo falando sobre os vários serviços que o CRAS oferece, o CREAS, né, de forma mais detalhada também, assim, com a sua vasta experiência que o senhor tem. A gente agradece muito de ter esse momento para falar de um ponto tão importante, né, nos tempos atuais, como o senhor disse, de muita desvalidação, né, desses direitos, muita fake news que acontece. Então, ter um momento pra gente se relembrar de como o CRAS é importante, os direitos são importantes e ele fornece esse serviço qualificado é muito valioso pra gente. A gente agradece muito. Agradeço também pela participação aqui e vou passar aqui pro professor. Eu que agradeço esse momento de estar partilhando
conhecimento, informações qualificadas, né? Que eu acho que o nosso principal objetivo é levar essas informações que supere os ruídos de comunicação e que seja informações que traga dignidade, que traga o direito às pessoas a acessar as políticas sociais. Conhecimento é poder, informação é poder também. Então, agradeço muito a oportunidade de partilhar esse conhecimento e, quem sabe, espero o próximo convite também. Eu quero agradecer ao professor por ter se disponibilizado para tirar todas as nossas dúvidas. Podemos compreender também que o CRAS ele não é só um órgão público, ele é de extrema importância no cuidado, na prevenção, em vários fatores que contribuem para as políticas de assistência social. Muito obrigado, curtam e compartilhem, sigam o Falando de Famílias nas redes sociais. Obrigado. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o Instagram e TikTok @falando de famílias.